Então, seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. Hoje é quinta-feira. No momento em que as pessoas começam a ficar em baixo, porque ainda não tiveram férias, é só olhar aqui para estes dois senhores, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar e Moameme, não é? Vamos discutir coisas muito sérias. Umas da conjuntura interna e outras, umas do país e outras de fora, mas também afetam o país. Então é assim, a queda das casas do Sr. Trump e da Sra. May, queda das casas, seja bem entendido, não é? E também aquilo que é uma faceta surpreendente, ou talvez não, do descontrolo governativo que nós temos sentido nas últimas semanas, que contrasta fortemente com aquilo que era o registro e aquilo que era a imagem que o governo vinha passando desde que chegou ao poder. Ora, são estes os dois polos do programa de hoje. Eu vou começar pelo Joaquim Aguiar, porque o Joaquim Aguiar não está com cara de bons amigos. Joaquim. Então, não, quer dizer... Não é das férias, é do tema. Estar a assistir à formação de uma tempestade nunca é muito agradável. Não é bom. Então vamos lá, tempestade. Agora, o que é a tempestade? É evidente que nem o Donald Trump, nem a Theresa May têm um passado político muito sofisticado e que nos fizesse esperar coisas extraordinárias quando chegassem ao poder. Mas como é que pessoas que não são extraordinárias chegam ao poder? Mas vamos lá isso é normal. É normal. É geral, não é? Porque quem chega ao poder não é necessariamente por si. Sim. Pode ser contra o outro. Trump chegou ao poder contra Clinton, contra Hillary Clinton. O que teve sucesso foi a estratégia de demolição da Hillary Clinton, com uma experiência completamente diferente de Donald Trump, o que permitiu a um inexperiente político atingir a posição que atingiu. Sabe o que é que me surpreende o que o Joaquim está a dizer? É falarmos em queda da casa de Trump e também de May, sabendo-se que nós olhamos para aqueles estados que deram a vitória ao Sr. Trump e ele continua em alta. Continua como aqueles que deram a vitória à saída da Inglaterra da União Europeia. Sim. E indiretamente... Mas aí as sondagens já dão um efeito completamente diferente. Mas indiretamente permitiram que a Theresa May chegasse ao poder. Não alteram essas duas séries de acontecimentos, não alteram a realidade que é a total incompetência do Sr. Trump e da Sra. May para realizarem os seus próprios programas. Isto é, não estão a conseguir fazer aquilo que disseram que iam fazer e que lhes permitiu ganhar as eleições. Ora, esta incompetência não é surpreendente. Mas porquê que o Joaquim fala em queda quando estamos apenas para já a falar de incompetência? Porque a incompetência na política constitui a prova do fracasso. Porque a política são resultados. Eu acho que há de haver muita gente que vai discordar de si a partir deste momento, não é? Porque nós temos em Portugal belíssimos momentos, belíssimos exemplos de políticos que são incompetentes, mas ficam lá muito tempo até depois saem umas coisas, não é? Bem, Joaquim, deixa-me só interromper para dizer às pessoas que estão daquele lado, podem começar a colocar questões, comentar e coisas dessas. Nós não respondemos a tudo hoje, como aconteceu na semana passada. Responderemos depois quando isto estiver na cloud, não é? Aliás, isto é direto, mas depois fica automaticamente na cloud. Deixe-me dizer-lhe também que estamos muito felizes por saber que vamos batendo recordes sucessivos, não só de views, mas também de engagement, de interação das pessoas com o programa. A semana passada foi a melhor audiência de sempre, foi o melhor engagement de sempre. Eu confesso que estou com dificuldade em chegar neste momento ao Facebook, mas não consigo perceber se já colocou aqui questões, senão. Mas quero-lhe também dizer que uma das coisas que mais nos sensibilizou foi perceber que esta semana que estão a aparecer pessoas novas para o programa. Algumas delas que não conheciam sequer a página da Cor do Dinheiro. Joaquim, desculpa lá interromper. Voltando então à tal incompetência perene, isto é, uma incompetência que continua, apesar das demonstrações de incompetência. Continua porque o eleitorado não muda de opinião em relação àquilo que rejeitou. Pode não estar satisfeito com o que escolheu. Sim. Mas como não mudou o seu sentido de rejeição em relação aos que perderam, aqueles que são incompetentes podem continuar. Ora, bom, isto tem uma chave de interpretação. Sim. É que o eleitorado que deu a vitória a Trump e que deu a vitória a Theresa May
é um eleitorado com medo do futuro. Não quer o futuro que lhe anunciam. E por isso prefere escolher aqueles que lhe prometem satisfazer a nostalgia do passado. Ora, esse passado que esse eleitorado quer, não só já não existe, como não é suscetível de reconstrução. Jorge, já vou passar para ti. Nelson Teixeira, já percebi que você é um dos que me entrou na semana passada para o programa e está cá hoje, muito obrigado. Alexandre Moreira também diz, já são 2, estão a ver, as pessoas interagem aqui com o programa. E o João Lourenço diz assim, o professor Pedro Almeida San, num fantástico artigo do Observador, veio defender que não haverá Brexit e vocês. É para irmos pensando para daqui a bocadinho. Olha, João Lourenço, aqui o Joaquim e o Jorge andam a dizer cada vez mais, nas últimas semanas, que não vai haver Brexit. Eu não tenho a mesma opinião, mas enfim, já lá vamos. Jorge. Bom, vamos ver, a desconfiança entre a Europa e a América é longa. Sim. Se nós nos lembrarmos desde a guerra do Iraque, o que tem sucedido tem sido umas linhas, diria, divergentes entre as políticas que cada uma destas zonas do mundo entende como é que o mundo deve ser governado. E, portanto, isso não é nada de novo, ou seja, não há aqui nada de novo, porque tem visões muito diferentes, como é que funciona o mundo, tem muitas visões sobre a natureza do poder, como é que se exerce o poder no mundo, e tudo isso, obviamente, tem desviado a Europa da América e vice-versa. Com a chegada de Trump, as coisas modificaram-se ainda para pior. Porquê? Porque enquanto o presidente anterior, Obama, tinha uma aproximação quase natural à própria Europa, apesar de ter sido o primeiro presidente americano a dizer que se ia dedicar ao Pacífico, esquecendo a Europa, introduziu um conjunto de políticas que são muito mais europeias do que americanas. O resultado prático foi como em Portugal, em que nós tivemos a reversão. Portanto, tivemos a reversão do que tinha sido as propostas da Troika. Nos Estados Unidos, Trump quer reverter o que Obama fez. E essa semana foi humilhado no Congresso. Quer voltar, da lei da saúde. Quer voltar atrás sobre o que Obama fez, que estava muito mais próximo da Europa. Portanto, nós estamos numa situação muito complexa. E é bom relembrar que a Europa, o que é que criou o mundo nos últimos 100 anos? Sim. 2 guerras mundiais, criou o nazismo, criou o comunismo, e, portanto, a Europa, quando entra em discussões políticas nacionalistas, tem uma tendência excessiva para o afrontamento. E, portanto, isso é bom nós percebermos que esse afrontamento que pode existir vai ter, de um outro lado, uma personagem que diz que a Europa tem que tratar de si mesma. Jorge, eu pela primeira vez em décadas, nem com o Sr. Reagan foi assim, estou a ver gente do mais moderado e do mais conservador na Europa, inclusive em Inglaterra, dizerem que o senhor é um desastre completo. Pronto, mas o senhor é um desastre, mas ele é produto de alguma coisa. Do eleitorado. Não é? Pronto. E o que é que esse eleitorado rejeitou no mundo? Rejeitou, e o eleitorado, pouco falava, mas o eleitorado tornou-se conservador. Tem medo do futuro, era o que dizia o João. Tem medo do futuro. E porquê é que tem medo do futuro? Boa pergunta. Porque o futuro demonstrou que as economias, as chamadas economias avançadas, estagnaram. E a pergunta é, na estagnação, quem é que perdeu? Houve muita gente a perder. Perdeu-se na globalização. Portanto, o que é que acontece? Nós temos um presidente que se dirige, diria, aos descamisados da globalização. Mas é um presidente que decide que provavelmente não quer defender a Europa. Muito bem, olha, eu vou ter que vos interromper, porque hoje esta conversa das perguntas e dos comentários começou muito cedo. Além do João Lourenço, que já perguntou se nós acreditamos no Brexit, temos aqui, outra vez, João Lourenço a perguntar: será Macron o fundador da nova relação Estados Unidos-Europa? Tem provado que é possível, veremos nos próximos tempos. Agora vou só passando aqui para vocês irem refletindo sobre este assunto. O Alexandre Moreira diz que discorda de porque é que o Sr. Trump foi eleito.
que ele diz que os americanos não deram a vitória a Hillary porque conhecem o passado dela. Deixa-me só, antes de passar ao Joaquim, há um historiador que tem uma frase interessante sobre a relação entre a França e a Alemanha, em que diz que os franceses estão sempre desconfiados com os alemães e os alemães não se confiam em si próprios. É verdade, é verdade. Portanto, nós temos um eixo, os eixos de poder estão-se a formar outra vez entre a França e a Alemanha. E temos que pensar que o eixo de poder que estava mais ligado aos Estados Unidos saiu, enfim, desse círculo. Mas, Jorge, que foram saídos dos ingleses. Que eu sou, neste aspecto, costumo defender os alemães, que acho que os alemães são, neste momento, o povo e o país mais fiável da Europa. Porque eles têm um objetivo a longo prazo e nunca se desviaram dele. Repara, os alemães, desde a Constituição da União Europeia, aliás, da CEE, criam o federalismo na Europa e nunca se afastaram disso. Camilo, e têm lutado por isso. E os franceses andam aqui, os ingleses não querem vir fora. Os alemães de hoje são produtos, Merkel, os alemães de hoje são produto de uma derrota numa Segunda Guerra Mundial. Claro. Portanto, e formaram uma ideia, exatamente, no fundo, sobre a sua sociedade. Eles sabem diferente. Que não podem ficar sozinhos. Os alemães sabem que não podem ficar sozinhos, porque fazem disparados quando ficam sozinhos. Mas não conseguem olhar para o mundo, ou têm dificuldade de olhar para o mundo de forma distinta. Mas por isso é que faz sentido a União Europeia. Claro, mesmo como uma federação. Claro. Mas vamos voltar aos nacionalismos europeus que provocam... Mas, Joaquim, antes de irmos aos nacionalismos, deixe-me perguntar esta questão, porque eu acho que aqui a gente já está a falar sobre isto, que é, o Joaquim diz assim, o eleitorado tem medo do futuro. E eu acho que isso é uma verdade, e que é cada vez mais evidente. E não é apenas nos Estados Unidos, não é apenas na Inglaterra. Que é cada vez mais velho. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, é isso mesmo. Perceber. E mesmo em Portugal. Isto tem a ver com o quê? Com o facto da idade estar o número de pessoas mais velhas estar a aumentar, ou por causa dos descamisados, ou por causa da globalização? É porquê? Tem a ver com uma mudança tecnológica que altera todas as relações económicas tradicionais. E por isso é que vale a pena voltarmos a perguntar o que era o nacionalismo europeu. O nacionalismo europeu provocou guerras porque era imperialista. Sim. A Alemanha entrou em 2 guerras no século XX porque não tinha império. Todos os outros tinham império. A Inglaterra, a Holanda, a França, Portugal, Espanha. Até a própria Espanha. Espanha até o século XIX, até o fim do século XIX. E isso, quando perdeu o império, houve uma profunda crise em Espanha, que depois foi até à Guerra Civil. Agora, hoje o imperialismo não tem sentido. Pelo contrário, os americanos que tinham um império natural, porque eram a potência hegemónica no mundo, abraçam só Putin, que é quem tinha perdido o seu império soviético e considerava que a Rússia estava a ser humilhada pelas outras potências. Curiosamente, é a China, que não tinha império e tinha sido subjugada pelos britânicos, que hoje se estende pelo mundo sem precisar de fazer império, porque utiliza os poderes locais para administrar os espaços onde eles fazem investimentos. Ora, é esta nova realidade que altera por completo a percepção do eleitorado mais pobre, menos qualificado, de todas as sociedades desenvolvidas. Joaquim, tenho aqui uma pessoa já a perguntar-me assim, pergunta aí ao Joaquim então porque é que vocês dizem que é a queda da casa de Trump e May? As casas são, como a casa civil do presidente, as casas é no sentido da queda da casa de Asher. É a derrocada de uma estrutura política. Mas a pessoa que perguntou percebe isso, mas a questão é, diz ele, porque é que ainda não vimos nada? Mas está a acontecer. A senhora agarrou-se aos nacionalistas da Irlanda do Norte para se aguentar no poder. Este fulano já correu com um chefe de um tipo da imprensa, já está prestes a correr com o Sr. Sessions, sofreu uma humilhação no Congresso e, no entanto, continua lá. Continua porque continua a ter uma base eleitoral que quer que ele faça exatamente o que está a fazer. Mas vai cair? É essa a pergunta. Agora, o que nós precisamos de perceber é se essa base eleitoral tem futuro ou, pelo contrário, só existe porque não quer o futuro. E o que é que o Joaquim acha? Tem futuro? Ora bom,
há duas maneiras de fazer mudanças em política. Uma é pela revolução, tem um programa, derruba quem está para fazer uma coisa diferente. A outra é deixar fracassar os que estão. A forma democrática normal é, em eleições periódicas, avaliar o que tem sido a eficiência de quem exerce o poder. Não tendo eficiência, substitui-se por outro e não é preciso recorrer à violência. Acontece que a semelhança dos comportamentos dos eleitorados em diferentes sociedades desenvolvidas, europeias e americanas, revela que o problema é mais sério do que competência ou incompetência. Muito bem. Já voltamos a isso. Nós chegamos ao fim da primeira parte. Eu quero dizer que nós estamos com um recorde de pessoas a verem direto. Realmente isto mostra que o programa está a crescer. Vou convidá-lo a esperar só 30 segundos. Nós já voltamos para a segunda parte, onde vamos, além das perguntas, vamos falar sobre aquele tema quente que é o descontrole em Portugal. Até já!